Bom dia, meu irmão. Feliz sábado. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Ótimo. Pessoal aí que está assistindo, possam dar um feedback aí se tá tudo ok, com o áudio, com a imagem, mas para mim aqui tá tudo ok. Ok, Só aguardar excelente. mais alguns segundinhos aí para ver se entra mais pessoal. Acabei de avisar aqui nos grupos aqui da igreja e acredito que vai me Tranquilo, entrar mais um estou à pouquinho. disposição, viu? Só Ok, dá o toque aí que nós estamos aqui só aguardando na hora. para começarmos. Obrigado, Ivoneide. Tirei ontem a barba. Minha mãe quase que me obriga a fazer isso. Barba não, protótipo de barba, que sempre fica bem ralinha mesmo a barba. Cresce uns fios assim, mas não como eu gostaria. Deixa eu ver aqui. Irmão, enquanto o pessoal vai entrando aí, para a gente se conhecer um pouco melhor, eu não lhe Ok, conhecia, é um prazer estar lhe conhecendo. Jean igualmente. Risselli foi quem me falou sobre você. Ele tem assistido às nossas lives, ainda não entrou, acredito. E aí ele indicou o seu nome, falou muito bem de você. E aí tive todo esse prazer, né, de lhe convidar e agradecer já de antemão o seu aceitamento do convite de prontidão, né? E aí eu queria conhecer um pouco mais sobre o irmão. A única coisa que eu sei é que você mora no Icó, né, da igreja do Icó, Isso, e que trabalha com coaching, né? Mas fala aí um pouco também. mais sobre você para que eu lhe Perfeito. conheça. Para o pessoal que está entrando agora, meu nome é Edilândio, né? Chama Edilândio Angelim. Tenho o prazer de ter nascido há 15 anos atrás, né? Sou muito feliz por ter conhecido a mensagem de Deus. Amém. Sou um garoto ainda, uma criança. Mas desde que a gente iniciou esse processo de conhecer a verdade, eu já entrei com muita base, né? Eu Hum, passei 3 anos, quase 4 anos para aceitar a mensagem. foi muito bem Estava doutrinado, em né? outras denominações, né? Oi? Foi muito bem doutrinado antes de chegar ao batismo, né? É porque eu sou meio assim, eu evito o máximo entrar para uma situação. Mas aí eu sempre coloco para a igreja, né? Uhum, Se um dia quiserem me pôr para fora da igreja, eu vou assistir os cultos na calçada. uhum, Então eu não saio mais, né? uhum, Nem Deus amém. me tira porque o propósito é dele, né? Sim, então como eu estava te falando, então há 15 anos atrás eu conheci a mensagem e entrei embasado que em 3 meses de igreja a gente já pregava, já dava estudo bíblico, já fui para o ENA conhecer algumas coisas e me tornei evangelista, né? Como sou até Uhum, hoje, graças a Deus. amém. Pessoalmente, né, a gente é Master Coach, né, eu também trabalho na área da neurociência como neuropsicopedagogo. Nós temos uma clínica onde atendemos crianças com dificuldades e problemas aqui de aprendizagem. Nós temos psicólogos no nosso ambiente de trabalho. Eu atendo pessoas com vários casos, desde questões organizacionais, profissionais, emocionais, a gente atende. Inclusive fazemos atendimento para pessoas que, por condição financeira, a gente também aplica, coloca alguns momentos dos nossos dias para auxiliar essas pessoas, principalmente pessoas da nossa fé. Uhum, Né? Nossa primeira formação foi geografia, né? Trabalhei muitos anos na área de atividade física, né? Fui professor de educação física, trabalhei com fisioterapia, treinando times de esporte, né? Sou graduado em jiu-jitsu, a gente já deu aula, né? tem uma E vasta sempre com a experiência aí paixão, por. Tem uma vasta graças a experiência, Deus. né? Passou por várias áreas. Isso, passamos por várias experiências. E hoje, assim, nós trabalhamos no núcleo, ano
passado, né, ou no final de 2018, eu pedi demissão do Estado, que eu era professor, né, numa escola técnico profissional. Como a gente trabalha também na área de recursos humanos, nós trabalhávamos lá preparação para o mercado de trabalho e empreendedorismo e também umas cadeiras de aulas de geografia, né, a gente lecionava Uhum. lá. Só que há 7 anos, 8 anos atrás, eu também trabalhei na Brisanet. Eu fiz o RH e também fui gestor administrativo dela, né? E o que me forçou a saída foi família e o próprio sábado, Hum. né? Em função das várias complicações que a telecomunicação tem. É uma empresa 24 horas. E aí o sábado, durante mais de 7 anos, quase 8 anos, eu consegui trabalhar sem problema. Mas Amém. chegou um Graças a momento Deus. que eu via que ia ser muito complicado, né? Hum. Então, Com certeza. mais ou menos isso aí para vocês terem Ok. uma noção de quem a gente é. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência. E mais uma vez agradeço, né, por estar aqui conosco e vamos dar início, né? Acho que já dá para começar. Tem Tranquilo, 9 pessoas, não mas vai muita gente não. normalmente lá em meados do nosso tempo é que começa o pessoal a entrar. Acho que o pessoal no sábado gosta de dormir um pouco mais, em especial agora que não está indo aos cultos, né, presenciais. Oi. E aí, como é que tá a situação aí no ICO? Vocês já estão. Acredito que não, né? Porque teve a prorrogação do decreto do governo. Como é que está a situação aí da igreja no momento? Nós abrimos a igreja, ela não fechou na realidade, né? Todo sábado se abre o período da manhã, onde divide-se em grupos, né? Ah, Vai um grupo de pessoas e aí faz um momento, aí um momento depois um outro grupo, e isso vai fazendo um revezamento onde fica a igreja sempre bem vaga, bem tranquila. E aí a gente entendi. tem prosseguido nesse formato. Ok, tá certo. Vamos então orar, né? Para que a gente possa iniciar o estudo. Eu vou fazer a Amém. oração aqui no início, no final você faz, tá bom? Tranquilo. Oremos então. Senhor nosso Pai, agradecemos pelo Santo Sábado, que nós temos a oportunidade de estar mais próximos de Ti. E estamos aqui, Senhor, para estudar a lição da escola sabatina. Muitas coisas certamente o Senhor tem para nos ensinar hoje. Fica também com cada um dos nossos amigos que estão assistindo essa live e que todos juntos possamos absorver essa mensagem que agora iremos estudar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, então você está tendo aqui o privilégio de estar conosco na última lição, né, para fechar com chave de ouro, né, o Isso. tema é Vivendo pela Palavra de Deus, que foi um tema que nós estudamos essa semana e que ela tem uma aplicação mais prática, né? Nós temos, é claro, nós temos tratado um pouco sobre alguns desses temas, mas não tão enfático como estudamos nessa semana, porque afinal a palavra de Deus ela serve para a nossa prática, para a nossa vivência, e não simplesmente como uma mera teoria, como meras teorias. Então, sobre essa questão da prática da palavra de Deus, o exemplo de Cristo, a memorização, são temas que nós estudamos durante a semana e que nós iremos aqui esmiuçar um pouco mais. E aí eu vou Isso. começar fazendo a pergunta a você, para você fazer o seu comentário, né? Passando aqui para a parte do domingo, que vem falando sobre a palavra viva de Deus e o Espírito Santo. Bom, nós temos visto durante esse trimestre a importância de que a gente tenha um estudo cuidadoso, né, o exame mesmo das Escrituras Sagradas. Isso é importante para que a gente possa chegar à verdade. Mas eu lhe pergunto, apenas um estudo cuidadoso das Escrituras, o exame das Escrituras, simplesmente é suficiente? Nunca, né? Eu sou um cara muito racional, né? Eu tenho meu processo de evangelismo, né? A minha mudança, ela foi muito agnóstica, certo? Por ser muito ligado às ciências e tudo, nunca duvidei de Deus, mesmo não o conhecendo, mas quando eu comecei a estudar, eu já percebi essa peculiaridade.
né, que a Bíblia tem de não podermos confiar naquilo que a gente sabe, né, na nossa condição racional. Apesar de Romanos, né, 12 ter me dado liberdade para fazer todos os questionamentos necessários, para duvidar e para buscar coisas assim práticas e reais, né, para o mundo que eu conhecia. Né? Uhum. Aí a partir do momento em que você consegue entender e vislumbrar essa racionalidade, aí você vai ter que abrir o coração para aquilo que nos parece impossível. E não é possível você desmembrar, né? Ou seja, infiltrar-se na Bíblia de forma integral somente pelo racional. Né? A lógica, a razão, Deus é extremamente racional, Deus é matemático. Né? E o que me conquistou em Deus no início foi justamente isso. Né? Todas as vezes que eu buscava informações técnicas e científicas e históricas, eu encontrava. Certo? Deus me dava todas as respostas na minha linguagem. Então, como eu consegui tudo isso, né, a partir do momento em que eu comecei a ver coisas que na minha mente não tinha como ser decifradas de uma forma lógica, aí sim é onde entra essa característica, né? Ou seja, Espírito Santo, né, e o completo esvaziamento para que Deus possa pensar pelos nossos pensamentos. Né? Ou seja, Uhum. você sentir o que Deus pensa para que você consiga entender que Ele está acima e Ele estando acima, a gente não discute com quem sabe mais. Com certeza. Muito boa resposta. A gente tem falado sobre, você tocou na questão do Espírito Santo, isso é importante, porque as Escrituras Sagradas não é um livro comum, como outro qualquer, que a gente simplesmente senta ali, se debruça em estudar e você aprende. Ela tem uma peculiaridade fundamental que a ligação com o sobrenatural. A Bíblia ela foi inspirada por Deus, nós sabemos disso, e a própria Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? Então, o que a gente sabe é que o Espírito Santo ele tem um papel fundamental para a compreensão das Escrituras por parte de quem estuda, né? Eu queria que você pudesse falar qual é a ação do Espírito Santo nesse processo. Eu diria que, com base na minha experiência, né? Uhum. Quando você busca conhecimentos específicos, você só tem uma área e um caminho. Né? Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você não vai conseguir ter um caminho específico, certo? Abre um leque gigantesco. Por quê? Primeiro vem a questão de entender como Deus quer que a gente entenda, né? Porque a carta que Deus escreveu, que é a Bíblia, ela não foi escrita para que eu interpretasse. Ela foi escrita para que Deus me desse as interpretações. Né? Então, todas as vezes que você lê um texto e começa a pensar sobre como seria aquele texto, você comete erros aberrantes. E nós temos aí a prova das milhares e milhares, tem mais de 30 mil igrejas, né, pseudo-evangélicas, né, porque eu não ouso dizer que são evangélicas, Uhum. porque quando o evangelho tem que ser levado de acordo com o que Deus ensina, não com o que as pessoas creem. Então, no momento em que você começa a entender que não é possível interpretar a Bíblia da sua forma e com seus filtros mentais, você já vai ter que entender que tem alguma coisa que vai ter que dar esse norte, essa orientação. Então, o papel do Espírito Santo e as funções do Espírito Santo é justamente essa. Né? Eu creio que, quando eu digo eu creio, são concepções pessoais. Né? Eu não gosto de dar formato para as coisas daquilo que são crenças minhas. Né? Eu vejo, né, eu acredito que o Espírito Santo ele consegue fazer com que pessoas como eu, que gosta muito de estudar e está sempre infiltrado em conhecimentos, e pessoas que não têm praticamente nenhum tipo de leitura, eles consigam olhar para a Bíblia e enxergar coisas que eu, achando que tenho conhecimento, ou muitos outros que acham que têm conhecimento, que na realidade, quanto mais você conhece, mais você percebe que pouco tem de conhecimento, né? As coisas vão Verdade. enlarguecendo de um jeito que você diz, meu Deus, o que eu aprendi aqui, até aqui, é nada diante do que eu tenho que aprender. E aí você vê pessoas dando lições
fantásticas para você, onde você olha assim, meu Deus, essa pessoa mal tem formação. Para você ter ideia, o meu professor, meu primeiro professor, que é João Evangelista, hoje ele mora em Juazeiro do Norte, inclusive a gente se conheceu por causa do jiu-jitsu, né? Ele era um cara que na época ele tinha terceira série primária. E ele me dava um banho de história. Eu já era geógrafo, né? E eu tinha um conhecimento muito bom de história. E o João, sabe, um cara de terceiro ano, eu só acreditei porque ele disse e ele não mentia, né? Mas aí o cara já terminou, já está estudando, já terminou acho que ensino médio e tudo. E na época a gente até motivou ele. Porque eu não conseguia olhar para aquele cara e ver um cara de terceira série primária. Então, essa é a visão que eu tenho do Espírito Santo. Né? Ok. Alguém é um ser que pega qualquer um de qualquer maneira que esteja aberto, né? Porque aí a gente tem que ter cuidado para achar que o Espírito Santo vai vir para mim e vai vir de qualquer jeito. Não. Quem se abrir ao Espírito Santo, né, vai ter conhecimentos que ninguém nesse mundo consegue ter sem o auxílio dele. Então eu vejo dessa maneira. Ok, muito bom. Então, o Espírito Santo ele tem esse papel fundamental para o leitor, para o estudante das Escrituras, né, de nos comunicar a verdade, né, que não está dentro de nós, mas provém de Deus, como você bem falou. Poderíamos até dizer que, conforme ali Filipenses 2,13, é o Espírito Santo quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, né? Isso é muito importante. O papel do Espírito Santo é de fato fundamental. Eu queria até citar aqui Ellen White para dizer o seguinte, que o Espírito Santo ele nunca vai se contradizer as Escrituras, porque assim às vezes as pessoas dizem assim, o Espírito Santo me revelou isso, o Espírito Santo me revelou aquilo, sendo que essa mensagem ela muitas vezes contraria as Escrituras Sagradas, né? E aí Ellen White ela diz aqui no livro Grande Conflito, página 9, o Espírito não foi dado, nem jamais poderia ser, para sobrepor-se às Escrituras, pois elas mesmas declaram explicitamente serem a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser testados. A própria Bíblia, não lembro qual é o texto, diz que o Espírito Santo guia a verdade, né? Então, nós entendemos que ele está em conformidade, em consonância com toda a Escritura Sagrada, afinal, um dos propósitos dele, uma das funções dele é nos levar ao entendimento real das Escrituras, né? Você deve concordar comigo. Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre esse ponto? Eu queria só colocar uma questão sobre do tema, que é a palavra, né? Certo. E nós temos uma frase que eu nunca gostei e não gosto dela, que diz, falar é fácil. Né? Falar é fácil, difícil é agir. E quando você olha pelos princípios de Deus, sendo cristão e conhecendo a palavra, você não pode abrir a boca para dizer isso. Falar é fácil. Falar é fácil para o mentiroso. Falar é fácil para o hipócrita. Falar é fácil para quem não tem compromisso. Falar é fácil para quem não busca organização. Então, a palavra ela tem uma estrutura de construção. Né? Nós fomos criados, eu falo no sentido do planeta Terra. Né? Tudo que Deus criou, Ele criou pela palavra, com exceção da benevolência e do amor que Ele teve para nos fazer com as próprias mãos. Então, quando nós falamos que falar é fácil, a gente esquece de que quando nós analisamos a palavra de Deus, eu não posso ler e analisar de uma forma incoerente. Eu tenho que, todas as vezes que eu abrir a palavra, eu tenho que olhar para ela de uma forma cortante, profunda. E as minhas palavras também não podem ser diferentes. Se eu quero seguir um modelo, se eu acredito que a palavra ela é transformadora, eu não posso mais agir com os meus pensamentos e os meus aspectos de que, não, falar é fácil. Não é fácil. Falar é tão difícil quanto agir para aquele que fala o que como vai viver. E é um dos pontos fortes da lição. Como eu vou agir, né, se o que eu falo não está em consonância com a minha prática de vida, né? Então, só para dar um adentro aí, Muito bom. e cada um que estiver nos ouvindo aí, entenda que quando abrir a boca para falar, né, espera pelo menos, no mínimo aí 10 segundos, para que o cérebro faça o processamento. A teoria
Eu falo de teoria porque tudo hoje ligado ao cérebro, né, o que nós pesquisamos e estudamos hoje, é, é baseado em média, né? Então, Uhum. dizem que são 6, né? A pesquisa mostra 6, mas eu peço 10 segundos, que é justamente aquilo que a gente sempre teve na nossa conta até 10. Então, se você esperar 10 segundos, vai haver uma melhor filtragem, vai organizar, e você não vai estar falando o que a Bíblia condena, que são palavras ao vento. Então, vamos tirar da cabeça que falar é fácil. Como cristão, falar deve ser tão difícil quanto agir, Muito bom. ok? Deixa eu ver aqui, algumas pessoas entraram, eu não mencionei. Talvez eu não lembre de todos, mas aqui agradecer a presença de Caroline, Juliana, que também adentrou aqui na nossa live, Catarina, Ivone já mencionei, Maria Eudame, algumas pessoas entraram aí, não mencionei, me perdoem, mas agradecer a presença de cada um de vocês e lembrando que vocês estão livres aí para fazer seus comentários. Né? Estou percebendo, hoje estão um pouco acanhados, mas fiquem à vontade. À medida que vocês forem fazendo os comentários, perguntas também, a gente vai lendo aqui na medida do possível e tentar responder ou comentar. Deixa eu ver aqui mais alguém. Genivan entrou aqui, seja muito bem-vindo à nossa live. Graziele, Célia Pinheiro, muito obrigado pela presença de vocês. Sintam-se à vontade para comentar. Vamos aqui entrar em um outro ponto. Deixa eu só mandar dois abraços aqui, Fique à vontade. né? É só para, porque assim, À tem vontade. um cara aí, um baiano arretado, que está lá em Alagoas, que é meu sócio, né? O Genilson, G W que está Certo. escrito aí. E esse carinha que entrou agora, o Genivan. Genivan Uhum. estudou com a gente, fez parte do PG aqui. Aí é um cara que só precisa agora bater uns papinhos comigo que a gente arrasta ele para ser adventista, porque ele tem coração de Amém. adventista. É um cara que eu amo muito. Amém. Seja bem-vindo, E assim, um abraço Genivan e para todo mundo aí, Genilson. que a gente não teve ainda Sim. oportunidade, né? Um abraço para Ok. todos vocês aí. Muito bom. O ponto que a gente vai adentrar aqui entra aí na parte da segunda e terça-feira, que vem falando sobre o exemplo de Jesus. E eu estava lembrando o seguinte: você citou aí igrejas ditas evangélicas, né, que você não considera, mas muitas delas, muitas pessoas que estudam a Bíblia, elas chegam à conclusão de que Jesus ele veio e aboliu a lei. Alguns até chegam ao mais extremo em dizer que o Antigo Testamento todo está abolido, não precisa mais guardar nada do que está ali. O Novo Testamento deve ser a nossa base unicamente. Alguns pensam dessa forma. Quando você olha o exemplo de Jesus, você tem essa mesma visão? Assim, como é uma sala de jovens, eu sei que tem. Eu vou usar uma expressão bem corriqueira do dia a dia. Jesus veio, olhando para essa visão do Antigo Testamento, Jesus veio para lascar. Ele não veio amaciar nada. Quando a gente pensava, né, em matar, que seria um problema, ele diz, não é matar não, é só você falar, né, as suas expressões. Né? Então, se eu achava que agredir alguém verbalmente era um problema, Jesus Cristo veio e disse, filho, eu lamento, não é assim não. Então eu vejo Jesus Cristo piorando as coisas, olhando por esse prisma do amaciar, né? Que Jesus Cristo veio agora, e agora é graça, e é tudo muito bom, e aí é tudo amor, é tudo perdão. Mas, gente, se nós tivermos a habilidade de fizermos as comparações lógicas, a gente vai ver que Jesus Cristo não fez absolutamente nada contrário ao que está no Antigo. Vou dar um exemplo prático. Você vai lá no Antigo Testamento e diz, eis que te dou o caminho da vida e da morte, de bênçãos e maldições. Eis quero que escolhas o da vida. Puxa vida, é pesado, bênção, maldição. Aí você vê Jesus Cristo, né? Pedagogia moderna, só pedagogia. Mas o que ele diz não é diferente. Eis em que tua porta bato. Se ouvires e abrir, entrarei e cearei contigo. Agora imagina a diferença dessa primeira para essa segunda. Né? O coração que Cristo não habita, não seria o mesmo coração amaldiçoado do Antigo Testamento? Faz diferença? Não, não faz a menor diferença. A metodologia que Cristo utilizou, ela foi diferente porque a linguagem mudou.
o processo mental das pessoas foi alterado com o tempo. Então, não se usa mais hoje para evangelizar, eu chegar para você e dizer, olha, você vai para o inferno se você não seguir isso. Mas, traduzindo numa linguagem simples, se eu chegar para você e dizer, irmão, segue o que Deus ensina, você vai se perder. Sabe? Se perder é bonitinho. Mas se você traduzir, você vai para o inferno. Certo? Sem No Antigo eufemismo Testamento era seria isso necessário aí mesmo, né? esse embate violento, o impacto mais forte. Hoje, não. Hoje a gente usa uma linguagem mais equilibrada, mais saudável, mas não muda absolutamente nada. Né? Aí nós vamos lá para o Sermão da Montanha, onde eles colocam lá, te disseram, porém eu te digo, como se eu estivesse mudando alguma coisa. O que ele está dizendo assim, disseram isso, mas o que eu digo agora, e aí você vai analisar tudo que ele diz. E quando você analisa todo o Sermão da Montanha, e o finalzinho lá, né, que é a partir do verso 17, que Cristo utiliza uma linguagem muito simples e prática quando ele diz, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Só que as pessoas não leem o restante, e esse cumprir é como se Cristo cumpriu, eu não preciso. Bom, se Cristo cumpriu e eu não preciso, Cristo não é modelo para mim. Eu não preciso fazer o que Cristo fez. Então, seguir a Cristo é desnecessário. Quando eu paro no texto e chego nesse ponto, lá, Jesus já cumpriu a lei. Então, Jesus cumprindo a lei, eu não preciso mais cumprir. Acabou. E aí, nós não lemos o restante que diz, nenhum jota, nenhum tio, até que tudo se cumpra. Até que os céus e a terra passem. E onde é que os céus e a terra passem? Vai lá para Apocalipse, lá depois do capítulo 20, e aí João diz, né? Passou-se os céus e passou a terra, e agora nós temos novo céu e nova terra. Então, até ali, a lei tem que ser cumprida. E por que nós não vamos nos preocupar com a lei depois disso? Porque ela não vai estar mais em tábuas de pedra. Vai estar onde? No coração. Então, quem tem as coisas no coração está além do cérebro. Porque o coração ele já rege as emoções. E quando você rege as emoções, o teu cérebro já passou pelo processo. É como alguns de vocês aí que já aprendeu a dirigir e já dirige há muito tempo. Não passa mais pelo processamento de organização e de visualização de retrovisor e de câmbio, 5 marchas. Não, Passa a você ser entra automático, né? e automatiza. Então, quando Deus diz lá que não é mais em tábuas de pedra, mas num coração, né, que é de carne, então, naturalmente ele está dizendo, você vai dirigir agora pelas minhas regras, pelas minhas leis. E você vai dirigir tão bem que você não precisa estar lembrando que não deve mentir, você não precisa lembrar que não pode adulterar, você não precisa lembrar que não deve, como é que se diz, desonrar o pai e a mãe, que não deve deixar o sábado como se fosse qualquer dia, que não deve, 10 é 10, 10 não é 9. Então, Cristo não modifica nada e esse texto só reforça isso. Só Muito bom. reforça. Então, se eu quero ser imitador de Cristo, eu tenho que seguir a lei. E é todas as leis. Ah, mas aí o sacrifício de cordeiro. Eu não preciso do sacrifício de cordeiro porque o sacrifício já aconteceu. Mas eu vivo pelo sacrifício do cordeiro. Não mudou nada. Certo? O sacrifício do cordeiro continua. E o modelo de Cristo é, eu sigo a lei porque o sacrifício do cordeiro já aconteceu. Né? E aí os fatores que a gente diz que foram abolidos, não foram. Nada foi abolido. O que foram aperfeiçoados. Só isso. Muito bom comentário. Deixa eu ler aqui o comentário do Vandenberg. Jesus venceu a tentação no deserto pela palavra com assim diz o Senhor. Ele costumava dizer, está escrito. Sem as escrituras, toda a escritura, a nossa fé é enfraquecida. Muito bom comentário. E é justamente sobre isso que ia falar, né? A questão da tentação de Jesus ali no deserto, tendo ali como tentador direto o próprio Satanás, né? Que também estava munido das escrituras, conhecia, e nós vemos ali aquele embate, mas como Jesus ele estava preparado, ele conhecia a Bíblia, né? a sua Bíblia, no caso o Antigo Testamento, ele pôde prevalecer diante daquela tentação. Isso mostra, de fato, como Jesus ele estava em consonância com o Antigo Testamento, o qual muitos hoje, como falei no início,
entende que foi abolido, né? Jesus citou várias vezes, não só aqui na tentação, mas em diversos momentos nós vemos também os discípulos em alguns dos livros, a maioria dos livros do Novo Testamento, citando o Antigo Testamento. Se eu não me engano, eu vi um dado uma vez que dizia que cerca de, eu não lembro qual foi o percentual, mas era uma boa parte do Novo Testamento de citações diretas ou indiretas do Antigo Testamento, de modo que sem o Antigo Testamento nós não teríamos o Novo Testamento. Se você quiser fazer algum comentário sobre, em especial aqui, a tentação lá no deserto, que eu acho muito interessante, muito rico de informações que a gente pode tirar como exemplo para nós, né? Essa questão da memorização, essa questão da comunhão que Jesus teve para que ele pudesse ali confrontar e vencer o inimigo. Se você puder fazer mais algum comentário sobre isso. Sim, tranquilo. Só eu queria colocar um parênteses no que você colocou sobre a relação do Antigo Testamento. Por que Certo. é que, como pesquisador, geógrafo, apaixonado por história, fascinado pela visão científica da coisa, me fez não colocar mais a Bíblia em xeque em absolutamente nada? Daniel e Apocalipse, Uhum. certo? Quem estudar Apocalipse sem Daniel está perdido. Certo? Não vai conseguir entender absolutamente nada e vai viajar, como tem um pastor que fala, vai viajar na maionese. É um ex-pastor nosso aqui, pastor Martins. Né? Vai viajar na maionese. Certo? Não há como você ter um link para perceber todo o processo do Novo Testamento sem o Antigo. E aí, se alguns de vocês aí não têm aprofundamento no santuário, eu digo e repito, e todos os estudantes, né, que eu tenho e que já tive, que a gente começa a estudar, eu pergunto, você tem domínio sobre o santuário? Se disser que não, eu digo, então você não entende o plano de salvação. Quem não conhece o santuário, que é justamente o evangelho do Antigo Testamento, não Uhum. tem a menor noção do plano de salvação. O plano de salvação está no santuário para o Antigo e para o Novo Testamento e para a eternidade. E em função do deserto, né, eu sempre coloco para as pessoas que a gente só cresce no deserto. Né? Você não cresce em outro lugar. É triste isso. É muito triste. A gente perceber que tem que ter um deserto para uma transformação. E não foi diferente com Moisés, não foi diferente com o próprio Jesus Cristo, né? Não foi diferente com o povo de Deus e hoje não é diferente conosco. Então, Cristo não precisava do deserto numa condição que nós entendemos como Deus e Filho de Deus. Ele não precisaria daquele deserto. Mas o que foi que fez Cristo ir para o deserto? Né? Algumas pessoas discordam, mas Cristo tinha concepções humanas e sentimentos humanos. E quem negar isso vai lá para Filipenses. Né? Estuda Filipenses e você vai ver lá com clareza o quanto Cristo tinha de humano. Né? Então, no momento em que Cristo vai para o deserto, ali era necessário que houvesse a morte, né, de muita coisa do humano em Cristo. A batalha que Cristo enfrentou no deserto, que na nossa visão pode parecer básica, simples, mas a fome de Cristo era a fome que eu sinto quando eu estou com fome. A sede de Cristo é a sede que eu sinto quando nós estamos com sede. Então, dá para imaginar alguém com a fome que ele estava, com a sede que ele estava, ter ali na sua frente alimento e água. E ter que abrir mão daquilo. Uhum. Não é só uma condição física e biológica, não. São condições emocionais e psicológicas. E você teria que ir lá e ficar no lugar dele para sentir o que ele sentiu. Ah, mas para que foi moleza? Se fosse moleza, ele não era o meu exemplo. Ele não seria um modelo para mim. Ora, quando eu vejo os quadrinhos, que eu sempre fui fascinado por história em quadrinho, aquela coisa toda, eu aprendi a ler em revista de quadrinhos. Então, como é que eu imito o super-homem? Como é que eu imito o Homem-Aranha? Como é que eu imito o Hulk? São pessoas inimitáveis. Não dá para imitar essas pessoas porque elas nem sequer existem. Uhum. Para mim imitar Cristo, eu tenho que olhar para ele e ver nele o humano que eu sou. Com uma característica que eu não tenho, que é a ligação com Deus que ele tinha.
E aí, quando é que eu quebro essa visão de que, mas Cristo sempre foi melhor? Quando ele diz, eu vou, mas vós fareis milagres maiores que os meus. Então ele atribui para mim uma responsabilidade gigantesca de ser melhor que ele. E aí, puxa, ser melhor que Cristo? Bom, é o que ele disse. Para fazer milagres maiores que ele, eu tenho que ter uma ligação maior com Deus do que ele. O que parece impossível, mas ele disse para mim. E ele disse, sede meus imitadores. Isso não me dá a condição de ser igual. Isso é muito lógico. Tá certo? Mas quem não for para o deserto, e quem não passar pelo deserto, não vai entender o que Cristo passou. Ok? Ok, muito bom. Ainda sobre essa questão do deserto, nós vemos ali aquele embate, né, entre Jesus e Satanás. Jesus cita as Escrituras, Satanás também cita. Eu lhe pergunto, onde é que está a diferença entre a abordagem de Cristo, as Escrituras, e a abordagem de Satanás, e se isso reflete de alguma forma as interpretações, as abordagens que nós temos hoje sobre as Escrituras Sagradas? Simples demais. Deixa eu só abrir um texto que eu tenho aqui, que eu diria que ele é assustador, viu? Assustador. Dá medo. Pronto. É num livro aqui da Ellen White. Pronto. Sendo esse caso, significa que os mais intensos esforços humanos, né, para interpretar corretamente as escrituras da palavra, né, segundo a própria Ellen White, provar-se-ão, né, um completo fracasso, a menos que o próprio Senhor, pelo seu divino poder, se associe a um instrumento humano, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso mostra que o método humano, para comparar as passagens, deve ser seguido pelo Espírito Santo. Então, no outro texto diz aqui que Satanás pode sentar do teu lado para estudar as Escrituras. Cara, isso é assustador. Né? E o texto também diz, qual é a tua intenção quando você busca as Escrituras? Isso me deu uma sensação ruim, porque logo que eu entrei para o Adventismo, e eu vi as verdades tão claras, e sabia que as verdades que eu tinha ninguém derrubava, por muitas vezes eu sentei para me preparar para embates, para os combates, para, sabe, derrubar a opinião dos outros. Eu sei disso porque eu senti isso, eu passei por isso. Né? Aí quando você lê esse texto aqui, que Satanás pode sentar do seu lado para lhe dar instruções sobre a Escritura, isso é assustador. E quando você vê pastores sinceros, eles são sinceros, pregando o que eles pregam, não é o Espírito Santo que está dando as instruções para esses caras. Não é. Então, o cuidado ao examinar as Escrituras para você escolher a pessoa certa para estar do teu lado. E você escolhe as pessoas certas com o tipo de mentalidade que você tem. O que você quer quando você examina as Escrituras? Salvar os outros ou buscar a sua própria salvação? Né? Se você busca a sua própria salvação, você vai encontrar ali. Porque o inimigo vai te dar clareza de que e vai te dar a condição da egoísta, tá certo? Mas quando você senta para buscar a sua salvação e para buscar a salvação dos outros, abre um leque diferente. E Satanás não vai conseguir ficar próximo, porque agora ele não vê um fator egoísta. E quando você não vê méritos próprios na sua salvação, é aí onde entram os fatores que eu acho que condicionam a não buscar a sua salvação. Certo? Eu não posso estar buscando uma salvação que já me foi dada. E é isso que a Escritura ensina. Satanás tem colocado nos nossos ouvidos que eu preciso buscar a salvação, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Isso é tolice. Certo? Ninguém faz nada para ser salvo. O que nós fazemos hoje é consequência de já estarmos salvos em Cristo Jesus. Amém. Certo? Eu sempre comparo ao ingresso que você recebe para ir para uma festa. Hoje à noite tem uma festa lá, 8, 10 horas da noite, não importa. E esse ingresso custa 1 bilhão. E você não tem condição de ir para essa festa. E alguém chega para você e te dá esse ingresso. E você olha e diz, caracas, é meu, é assim. Tal hora você tem que estar lá. Só que eu fico aqui, eu disse, não, eu vou esperar que a festa venha para cá. Ou, pô, último dia daquela novela,
último capítulo. Aí o Big Brother termina hoje, e aí como é que eu... Né? E aí, mas a minha namorada não vai, a minha esposa não vai. Certo? Eu estou com ingresso, gente. A questão agora é que você não vai. É só para mim entender qual é o caminho que eu tenho que seguir para que essa salvação que já me foi dada, ela se estabeleça de uma forma muito clara e eu possa levar mais pessoas para essa salvação. Porque quem nunca ouviu falar de Cristo e viveu uma vida concernente ao que o seu coração fazia de melhor, ele vai estar salvo. Né? E aí, você vai ser salvo sem Cristo? Bom, a Bíblia diz que Deus não leva o quê? Em conta o tempo da ignorância. Ignorância. Então, se você fizer uma análise mais profunda sobre como Cristo nos ama, e se eu tive a oportunidade de levar a mensagem e não levei, a condenação é minha. Né? O sangue de inocentes vai estar sobre as minhas mãos. Então, eu acho bacana quando é colocado que Deus, ele não olha para quem você é agora. Né? Deus está olhando para quem você vai se tornar. Pedro, ele disse, chama a Pedro, chama aos apóstolos e a Pedro. Né? E Pedro já não se achava mais apóstolo. Então pega eles, olha, chama os apóstolos e a Pedro. Porque Pedro achou agora que não tinha mais jeito. E é outro instrumento poderoso de Satanás. É dizer para você que o teu pecado, ele está te condenando e ele vai te condenar. O teu pecado te condena, mas ele não vai te condenar. O problema não é o pecado. O problema é não aceitar o perdão. Simples assim. Muito bom. Deixa eu ver aqui, teve alguns comentários que eu acho que eu passei. Deixa eu olhar aqui. Catarina colocou: somente com a familiaridade com a palavra que venceremos os ataques de Satanás. Realmente, Cristo ele pôde prevalecer ali diante da tentação do inimigo porque ele tinha um conhecimento das Escrituras, ele tinha uma comunhão com Deus que lhe habilitou para responder aos questionamentos do inimigo, que utilizou a própria Bíblia, né? Vandenberg colocou: além de um texto específico, é preciso saber o que outras passagens das Escrituras têm a dizer sobre um assunto e conhecer seu significado correto. É justamente isso, que uma diferença que a gente pode colocar aqui entre Jesus e Satanás naquele momento é que Jesus ele usou as Escrituras dentro do seu contexto, aplicou de uma forma correta, e Satanás deturpou, né? O que muitas pessoas hoje fazem. Isso. Se utiliza de um texto, de um verso ali, para poder apoiar algum entendimento que ela já tem e induzir pessoas a acreditar naquilo, né? Isso. Quer comentar? Pode comentar. Quero sim. Eu vou até aproveitar o que você colocou aí, né? Ademar, né? Ademar, um amigão nosso, ele colocou uma coisa aqui que eu achei espetacular e tem tudo a ver com o que você coloca, né? Ele colocou que Certo. Satanás primeiro tenta o nosso psicológico, né? Por que, o Ademar colocou isso e por que eu posso confirmar isso até por experiência profissional? Né? A primeira condição do ser humano é pensamento. Tanto é que lá no Antigo Testamento, Eclesiastes, lá no capítulo 9, diz: tenha sempre óleo sobre sua cabeça. E tem gente aí que usa óleo 24 horas. Né? E tem igrejas que banham as pessoas de óleo e não entende que aquilo dali é tão simples. Né? Tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o óleo, é o azeite lá das virgens, não é isso? Então, quando o Ademar colocou aqui, né, que ele ataca primeiro o psicológico, é porque está vinculado ao que você vive. E o teu psicológico, ele é resquício da tua maternidade, ou seja, do ventre da tua mãe, o que é que você viveu ali, até os 7 anos, que teoricamente também é um processo de formação moral, e está ligado em 100% à família, e daí em diante o que você deu prioridade. Né? Então, quando eu olho para uma coisa, com a minha visão de geógrafo, eu vejo uma coisa. Quando eu olho para uma coisa com a minha visão de neurociência, eu vejo outra. Quando eu olho para uma coisa com minha visão de senso comum, eu vejo outra. Então, por que Satanás ataca primeiro o psicológico? Né? O que você, né, de que é que você está se alimentando? Então, o teu cérebro ele vai buscar essa informação com muito mais velocidade. E adentra aí em um dos temas que fala sobre ter textos bíblicos memorizados. Uhum. Né? Não é isso? Isso. Então, Isso. por que é interessante você ter algo de memória?
Porque quando você precisa, você não tem que fazer consulta. E quando eu tenho lá os 10 mandamentos dizendo para mim, né, que eu não devo fazer isso, isso e isso o próprio Deus escrevendo com o dedo dele, eu tenho que ter cuidado para não tirar isso da minha memória. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 6, ele diz, coloca nos ombrais da porta. E o interessante é que os ombrais é dentro e fora. Então, quando eu for sair de casa, eu leio os 10 mandamentos. E fora de casa, eu pratico tudo que a lei diz para mim. E não é a lei como lei. Porque aquele jovem que encontrou com Cristo, ele disse, né? Mas eu cumpro elas. Que nada, não cumpria não. Ele esqueceu o primeiro mandamento. Quando disse, vende tudo que tem, Jesus questionou ali e perguntou para ele, quem é o teu Deus maior? Né? Então, havia uma confusão naquele jovem. Então, ao examinar as Escrituras, é importante demais que nós tenhamos o cuidado de entender o que, que Deus diz, e não o que nós queremos ouvir. Então, à medida em que eu me aprofundo em qualquer outras ideias, o que vai crescer no meu cérebro, né, nas áreas de reforço de caráter, é aquilo que eu me aprofundo. Então, quando eu me aprofundo na palavra, a primeira coisa que vai vir à minha cabeça vai ser a palavra. Ó, tranquilamente, você pergunte para um biólogo. Né? Toda pergunta que você faz, ele vai lá para a biologia. Pergunta para um linguista. Né? Pergunta para o geógrafo. Pergunta para o psicólogo. Sabe? Tudo tem uma vertente daquilo que você se aprofunda. Não tenho dúvida disso. Então, quando você fez o questionamento sobre essa visão, e o Ademar colocou aqui, que é o primeiro psicológico, né? Não podemos, de maneira nenhuma, achar que o que nós assistimos, o que nós lemos, o que escutamos, o que vivemos, não terá influência sobre nós. Terá, e terá com uma profundidade que você nem imagina. Porque é lá no pensamento que é formulado as palavras e depois as ações. Ok? Muito bom. Ok. Bom, então, já que você falou aí da questão das áreas, cada um fala da sua área de aprofundamento, eu vou falar aqui um pouco para adentrar nesse momento aqui, que você já citou um pouco. Eu sou da pedagogia, né? E assim, na pedagogia, de uma forma geral, tem muita crítica sobre esses métodos mnemônicos, né, de você ter que memorizar e tal. Tem uma certa razão, por causa que muitas vezes o estudo ali, por meio da simples memorização, separa o entendimento, né? Separa a reflexão sobre aquilo, é compreensível. Mas eu vejo também que não é errado você memorizar, você decorar, né? A questão é se você faz isso, aquilo, isso está alienado de uma reflexão, de um conhecimento mais aprofundado, né? A gente vê aí nas Escrituras, lá em Salmos, capítulo 119, acho que o versículo 11, que diz, guarda no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. A gente vê as Escrituras também no Novo Testamento em especial, Jesus falando de cor muitos textos da Bíblia, vemos os discípulos fazendo isso, tem várias citações, como já mencionei. E aí eu pergunto a você, qual é a importância de memorizar os textos bíblicos? Você já falou um pouco sobre isso, mas só para a gente aprofundar um pouco mais, por que somente estudar não é suficiente, mas também memorizar mesmo, decorar, saber onde é que está isso, aquilo, outro, ter na mente as palavras exatas das Escrituras Sagradas. Qual a importância disso? Bacana. Você entrou num campo muito importante do desenvolvimento humano, né? Que é a minha paixão e a área hoje de mais profunda pesquisa hoje é desenvolvimento humano. Uhum. E sem a memorização é impossível isso acontecer. E aí eu vou para o desenvolvimento espiritual. Sem a memorização é impossível. E quem disse que memorizar é decorar? Né? Eu treino pessoas para concurso, né? Inclusive teve uma jovem que era da igreja, né? Que ela passou por muitos anos em cursinho. E a primeira coisa que eu disse para ela, sai do cursinho, vamos para cá. Abandona o cursinho e vamos estudar. Agora, mas você vai estudar de outro jeito. Então, qual que não são os conscientes. Então,
Imagina se corrida, né, que é a leitura onde você tem uma visão geral. E depois tem aquela leitura que você vai estabelecendo aprofundamento. Então, o que, é que eu aconselho às pessoas que nem precisa decorar? Então, quando você faz a leitura interpretativa e agora você tem aquele conhecimento intrínseco do que o texto diz, se você escreve sobre ele e você volta lá e não faltou nada, o que você escreveu é um processo de memorização. Ninguém vai ter uma Bíblia decorada, a menos que seja superdotado. Mas todos os textos que eu preciso, eu tenho ele aqui. Mas eu não tenho ele na métrica da Bíblia. Não precisa ser decorar. É entender, ter a interpretação do Espírito Santo e aquilo fazer parte da sua biblioteca mental. Isso é a mesma coisa. Então, mas eu tenho um problema para decorar. Não tem problema para entender. Decorar é uma coisa, ter palavras por palavras, vírgulas por vírgulas. Isso não é necessário nem com a palavra de Deus, nem com nada nessa vida. Hoje, até para você resolver questionários, para você, nas avaliações, entender é o processo mais forte das coisas. Né? E aprender é o segundo processo. Né? Entender e aprender. E aí vem de aprender, que é por dentro de você, trazer para você. É o famoso importar. Você se importa com o que Deus diz para você? Então, se você se importa, você também importa. E cada texto que eu leio que mexe com quem eu sou, nunca mais eu tiro ele da minha memória. E eu não preciso dizer qual é o verso, né, o capítulo, o versículo, a página e letra por letra, não. Ele me incomoda. Ele me incomoda pela essência, ele me incomoda pela estrutura, ele me incomoda porque eu sei o que ele diz. Então, alivia os corações aí que tem problema de memorização. Mas o que é que eu indico a você, né, até pela área que a gente trabalha? Pegue textos pequenos e vão trabalhando esses textos. E comece a decorar, sim. Decorar é uma área bacana do cérebro, certo? Que também te dá respaldo para você ter moral em vários momentos, não só em função da Bíblia, não. Eu fico babando quando eu vejo alguém subir no púlpito e capítulo tal, verso tal, e diz tal, tal. Isso dá moral. Verdade. Né? Apesar de não ser um desses. Certo? Eu tenho um domínio, graças a Deus, razoável da Bíblia em função dos meus estudos contínuos. Mas eu não tenho essa habilidade porque eu estudo demais. Né? E por estudar demais eu não crio especificações. Então eu vou lá e eu pego a Bíblia toda para resolver uma questão. Então para mim fica muito difícil ter texto, não, os textos que eu gosto mais eu tenho memorizado. Mas eu não sou de parar para decorar texto. Certo? Tem problema nenhum para quem gosta, acho fascinante. Mas hoje, para mim, a prioridade é entender e apreender. Essa é a função essencial do contexto, né, que foi colocado agora. Muito bom. E aqui eu quero citar alguns trechos desse livro aqui, que é o livro de apoio à lição da Escola Sabatina, que é o Como Entender a Bíblia, que são que é os mesmos autores da lição da Escola Sabatina. E aqui eu grifei alguns pontos que ele fala sobre a memorização, que eu achei interessante. Na página 110, ele vem falando assim: a memorização das escrituras, né, aí para usar o termo que você colocou, né, que você já explicou muito bem que não é a mesma coisa que decorar, isso é importante. A memorização das escrituras e a reflexão, ele aí une as duas coisas, não só memorizar nesse sentido mecânico, mas a reflexão, acompanhadas de oração, que é outro ponto, servem para nos guiar ao longo de um processo de internalização da verdade capaz de transformar a vida. Ou seja, memorizar, refletir e tudo isso acompanhado da oração, com um objetivo, que é de transformar a vida. Isso é importante, porque não adianta, aí voltando ao primeiro ponto que eu iniciei aqui, a nossa discussão, não adianta simplesmente conhecer teoricamente o que a Bíblia diz, qual é a vontade de Deus, isso, aquilo, outro, se isso não vai me levar a uma prática, se isso não vai transformar a minha vida. Eu achei muito interessante aqui esse trecho. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu acho
fundamental a prática, né? Certo. A prática. Eu tive muitos professores em diversos ambientes que todo aquele professor que não tinha uma prática do que ele ensinava, nós quebrávamos ali em mais de 70% do que ele queria nos ensinar. Uhum. Outra coisa é a questão do próprio púlpito. Quem sobe no púlpito e você conhece a vida dele, tem dois caminhos, né? Você passa a maior parte do sermão dizendo, Irmão, hipócrita. desculpe interromper. Desculpe Oi? interromper, que aqui está acabando o tempo da live, Pronto. mas eu vou encerrar e a gente retorna, tá bom? Porque Tranquilo. tá. Pronto. Vou encerrar aqui e a gente retorna.